É bom. Irmãos, um bom dia, com a graça do Senhor para todos. É um privilégio muito grande estar aqui, né, nessa igreja maravilhosa, né? Eu conheci ela pequena, desde o início da igreja, né? Eu tive o privilégio de vir algumas vezes aqui, depois fiquei um tempão sem vir, e agora eu volto aqui, né? Que igreja maravilhosa. Os irmãos estão de parabéns, né? Parabéns pelos 47 anos, né? Que essa igreja está completando. Parabéns aos presbíteros, ao conselho, à equipe pastoral, né? Com o reverendo Andrei. Nós louvamos muito ao Senhor por esta igreja, né? Parabéns também aos pais que trouxeram as crianças para serem batizadas, porque isso é algo sem igual, né? Tem que trazer as crianças, tem que crer no Senhor Jesus e trazer suas crianças para serem batizadas, no contexto da aliança, né? E nós vamos passar para esse momento, irmãos, que é importante, né? É tão importante quanto os outros no culto, mas ele é central, porque é quando Deus fala aos nossos corações. Então, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, no Evangelho, conforme escreveu o evangelista João, Evangelho de João, como é conhecido, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 60 até os 71. Evangelho de João, 6, de 60 a 71. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, normalmente, né, a gente vem pregar numa igreja fazendo 47 anos, né, e se espera o sermão lá no Salmo 126, pelo menos, de gratidão, né? Só que os pastores enganam um pouquinho quando me chamam, né? Realmente eu não vou pregar um sermão sobre gratidão pelos 47 anos. O meu objetivo é falar com vocês para que analisemos o nosso coração. O meu objetivo não é falar dos 47 anos hoje. Talvez já teve outros que me antecederam e falaram, né? E isso é maravilhoso, a gente celebrar. Não tem nada melhor, né? Mas eu quero, talvez é um dos últimos sermões do aniversário, né? Eu quero ter a certeza que daqui mais 10, 20, ou 30, ou sei lá, 50 anos, todos estarão aqui. Ninguém sairá daqui. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fez uma pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Por que Jesus fez esta pergunta?
Observa que o texto ele está num contexto, todo o capítulo 6, se a gente observar, ele começa com a multiplicação dos pães, todo mundo conhece esse milagre, né? Fabuloso, né? O Senhor Jesus multiplicou a ponto de sobrar pães. Aí depois vem o outro milagre, que é Jesus andando sobre o mar. E depois Jesus se afasta, e alguns vão atrás dele, e a questão é que se desenvolve um discurso sobre o pão. E eles apontam para Moisés, né, o pão que foi dado lá no deserto, e o Senhor Jesus fala com eles que eles o estavam procurando, ou eles estavam atrás de Jesus, não porque eles viram sinais, mas porque eles se fartaram. É claro que se fartar é muito bom, né? Se tiver um churrasco aí depois, nós vamos. Né? Quem vai perder um grande churrasco hoje, né? Naquela época a comida deles não me agrada muito, não. Eu prefiro a comida, né? Uma dobradinha, um pé de porco, mas eles comiam pães e outras coisas, e para eles era como o nosso alimento, né? Mas Jesus falou para eles isso. E aí se desenvolve nesse contexto, até chegar ao ponto que Jesus vai dizer, porque, ou, vós que estão comigo aqui, vocês que vieram, né, a parte que sobrou, vocês querem se retirar também? Quereis vós outros se retirar também? Olha, eu quero que você analisa, irmãos, essa mensagem é para você sondar o seu coração. Não importa se você é batizado, se você não é crente ainda, se você é incrédulo, sonda o seu coração com essa pergunta do Senhor Jesus. Querei vós outros retirar-vos? Eu sei que uma grande parte realmente se retirou, não é? Segundo o texto. E alguns ficaram. Eu gostaria de analisar com os irmãos esses dois lados. Primeiro, por que alguns se retiraram? Por que alguns não quiseram o Senhor Jesus? Por que alguns não continuaram com ele? Olha que era uma multidão que estava com ele, uma grande maioria. Alguém disse, né, alguém que eles dizem aí que é importante, talvez você considere importante, né? Estou só brincando, né? Mas alguém disse que nós vivemos tempos difíceis. E eu diria que para a igreja verdadeira do Senhor, tempos difíceis é desde quando o Senhor foi assunto aos céus, até a volta dele. Tanto é que os irmãos cantaram aqui sobre o Coliseu, né? O Coliseu foi uma grande perseguição de Roma aos cristãos. Desde aquela época, os cristãos enfrentam tempos difíceis, quer seja pela perseguição, quer seja pela atração das coisas mundanas, né? O mundo atraindo, eu diria que são os aliados do dragão, né? O mundo que atrai os cristãos, a grande Babilônia, a perseguição e a falsa doutrina. São essas três coisas que vão querer tirar o crente de dentro da igreja. Presta bem atenção. Querer afastar o crente de dentro da igreja, querer tirá-lo de Jesus, desde todos os tempos, quando Jesus subiu aos céus, até a volta gloriosa dele, nós temos o dragão, não é? Que é Satanás e seus três aliados, o mundo, a grande Babilônia e as duas bestas, né? A perseguição anticristã e a falsa doutrina, a heresia. Não é? Eu fico assim, irmãos, a igreja presbiteriana, a gente sabe que ela é reconhecida pelo ensino, né? E um ensino bíblico, e às vezes eu fico alarmado quando eu vejo falar de crentes que saíram da igreja presbiteriana para ir para uma seita que nega a divindade de Jesus. E eu tenho visto isso nos nossos dias. Sabe, todos nós precisamos sondar o coração nessa manhã, tá? Porque alguns se retiraram. E Jesus perguntou para os outros, e vós outros? Vós que ainda estão aqui,
quereis vós outros vos retirar? Por que que alguns se retiraram? Preste bem atenção. Primeiro, por causa da dureza do discurso de Jesus. Olha para os irmãos verem. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Irmãos, primeiro, a dureza do discurso, não é? Alguém pode pensar, mas o discurso cristão é tão afável, né? Tão simpático, né? Fala de coisas maravilhosas com Deus. Olha, irmãos, não é esse o discurso cristão, não era esse o discurso de Jesus. Observa que o discurso de Jesus era um discurso que é chamado aqui de duro. Era um discurso que falava coisas duras para eles. E o que seria algo duro para eles? Não é? Quando a gente fala de um discurso duro nos nossos dias, nós podemos falar daqueles discursos, né, que fala de coach, né? Como que você vai ter uma vida melhor? 7 passos para você viver de uma forma maravilhosa. Né? Você vai ter riqueza, você vai ter casa, carro, sei lá, pensa o que você quiser aí. 7 maneiras para você alcançar isso. Esse discurso é duro? Não, né? Duro é ficar me ouvindo aqui até com fome, né? Mas, irmãos, o discurso do cristianismo fala de pecado, fala de inferno, não é? Fala que se você não resolver o problema da sua vida com Deus, você está destinado ao inferno eternamente. E eu fico pensando, não é? Às vezes, o que seria? Você pensa um lugar ruim que você pode estar, e eu fico imaginando, imagina um inferno o tempo todo. Eternamente. Olha que discurso duro. Pecado, né? Transgressão, quando o mundo hoje não fala de pecado, né? Se submeter, submissão das mulheres aos seus maridos, submissão dos irmãos aos líderes da igreja, compromisso. Sabe uma coisa que nossa sociedade não tolera hoje? É a palavra compromisso. É a palavra mais odiada que tem. Nós pensamos em outras coisas, né? Nós temos uma sociedade totalmente descompromissada. Por isso eu pergunto, você é uma pessoa que tem compromisso? Compromisso com Deus, compromisso com as coisas? Mas é duro ouvir um discurso desse, não é? Nos nossos dias. Mas o que era duro para eles? Jesus fala assim, mas Jesus, sabendo, né, que eles murmuravam, interpelou-os e disse: isto vos escandaliza? O que escandalizava? Se a gente for lá no verso 54, diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se alguém falar de comer carne de pessoas aqui, escandaliza vocês? Escandaliza, não é? Imagina, isso era terrível para o judeu, que não podia comer nem carne de animal, quanto mais carne de gente. Irmãos, eles não entenderam isso errado, eles entenderam que é figurado. Você também entende que é figurado, né? Jesus, quando fala, quem comer da minha carne, né? Quem comer do meu sangue, beber do meu sangue, Jesus está falando no sentido figurado. Eles entenderam isso. Não era esse o problema. Sabe qual era o problema? É porque quando Jesus falou isso, Jesus estava se igualando a Moisés. E aí o judeu não aceita. Um homem como esse, que veio humilhado desse jeito, que está aí falando dessas coisas, se fazer como Moisés, e dizer que é aquele que Moisés falou que viria, e eles deveriam entender, não, isso nos escandaliza. Entenderam o que escandalizava esses homens? Esse discurso era duro, porque os escandalizava. Tem muita gente se escandalizando com a doutrina nos nossos dias, não tem? Tem muita gente se escandalizando com a proposta evangélica, a proposta bíblica para uma vida neste mundo. Mas aqueles judeus se escandalizavam, porque Jesus se comparou a Moisés. E observa que Jesus fala isso, né? Ele fala assim, que será? Olha, se isso já escandaliza vocês, eu falar de comer do meu sangue, né, de beber do meu sangue, comer da minha carne, já traz escândalo para vocês. Imagina o que não vai escandalizar vocês, quando vocês virem
o Filho do Homem subir para de onde ele veio. Porque Jesus tinha falado que ele era o pão, mas ele era o pão que desceu do céu. Jesus não era o pão como o de Moisés, ele era superior de Moisés. Olha que escândalo. Não é? O pão de Moisés caía e alimentava fisicamente. Jesus falou, eu sou o pão que veio do céu e alimento vocês espiritualmente. Eles se escandalizaram. Mas e se vocês virem o Filho do Homem subir? Irmãos, isso aqui eu acho tão lindo quando Jesus fala isso. Sabe por quê? Porque vocês lembram que realmente eles viram, muitos desses aqui viram Jesus subir entre as nuvens. Está lá em Atos, né? Atos 1. Mas sabe, isso aqui se remete também a Daniel 7. Daniel 7 fala de um com a aparência de homem que viria sobre as nuvens. E ele vê ele com poder e glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou aquele homem de Daniel, que vocês verão subindo com poder e glória. Sabe, irmãos, isso testifica o cristianismo. Jesus ter ressuscitado e subido entre as nuvens é a garantia que você tem para você ser um crente. Se você não é crente, olhe para a palavra de Deus que diz que Jesus subiu entre as nuvens. Foi visto por mais de 500 pessoas. Tem testemunhas. Os apóstolos disseram isso. Isso é a base do cristianismo. Alguns, né, e eu tenho uma certa tendência a imaginar o seguinte, não é a Bíblia que te converte primeiro. Você recebe da Bíblia a informação que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Quando você crê nisso, você se converteu e crê na Bíblia como a palavra de Deus. Ou seja, a ressurreição e a ascensão é a base para eu ter certeza que essa palavra é a palavra de Deus. Então, se você crê que Jesus ressuscitou e que ele subiu aos céus e foi visto por várias testemunhas e depois por Paulo, então você pode ter certeza que essa Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade sobre a sua vida. Creia nela e viva segundo todos os ensinamentos dessa palavra. Mas por que mais eles se retiraram? Olha, porque eles estavam preocupados com as coisas deste mundo. Observe para vocês verem. Jesus fala, olha, no 63, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós. Não é? Olha para vocês verem, quando Jesus fala isso aqui, não é? Isso remete ao que Jesus tinha falado antes. Olha, a carne, na verdade, é fraca, mas o espírito vivifica. Ou seja, vocês não me procuram por causa de coisas espirituais. Vocês não estão pensando nas coisas que o Espírito pode dar, mas vocês estão pensando no alimento para essa vida. Vocês estão pensando naquilo que pode fortalecer esse corpo. O meu está até bem fortalecido, né? Vocês estão pensando nisso, né? Vocês estão pensando em coisas dessa vida, mas vocês já pararam para se preocupar com as coisas celestiais, com as coisas do Espírito, que traz vida, ou do Espírito Santo, ou com as palavras de Deus? Irmãos, quantas pessoas estão aí tão acomodadas? Eu não estou falando fora da igreja não, tá, irmãos? Eu estou falando pessoas até dentro da igreja. Vêm, participam do culto, louvor bacana, né? Louvam a Deus, ouvem uma palavra, um discurso bonito, mas saem daqui e não estão nem aí para nada de coisa celestial ou espiritual. Querem desfrutar a vida, né? Às vezes a gente dá um duro tremendo para que os irmãos frequentem pelo menos uma reunião na semana, ou uma reunião no culto à noite. Eu espero que essa igreja não seja assim, né? Todos estejam, mas acontece isso. Na minha igreja pequenininha acontece isso. As pessoas não estão preocupadas com as coisas espirituais. Como é que está o seu coração em relação às coisas espirituais? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Qual tem sido? Não estou te perguntando se é batizado, não é? Eu louvo a Deus pelo batismo das crianças. Eu estou te perguntando se a prioridade do seu coração tem sido aquela que Jesus disse, buscar, pois em primeiro lugar. Irmãos, muitos não foram a Jesus, ou saíram, né, abandonaram Jesus, quando Jesus falou desse discurso, e eles não estavam preocupados com coisas lá de cima, eles estavam preocupados com coisas aqui da terra, comer, beber, se fartar, ou se fosse hoje, né, ter um videogame, um celular para você ficar no videogame, ou para poder ficar nas redes sociais, tá bom demais.
As coisas lá de cima deixa para outro dia, né? Lembra aqueles que encontraram com Paulo em Atenas? Depois que Paulo fez uma tese maravilhosa, e eles disseram, sobre isso te ouviremos depois. Muitas pessoas estão deixando para depois, porque estão preocupadas com as coisas do mundo, não com as de Deus. O que está ocupando a preocupação da sua vida? Qual é a preocupação da sua vida? Às vezes eu falo para alguns, né, sobre depressão, eu sei que deve ter muito psicólogo aqui, hoje eu vou mexer muito nesse assunto, não é? Mas alguns falam de depressão, tristeza, eu nunca vi, até hoje, eu nunca vi alguém chegar para mim e falar, pastor, eu estou tão deprimido, que eu já estou 5 dias sem comer e eu acho que eu vou morrer. Mas por que você está tão deprimido assim? Porque eu estou preocupado se eu vou para o céu. Eu estou preocupado como que vai ser lá no céu. Eu não aguento mais ficar aqui nessa terra. Eu estou preocupado em conhecer toda a palavra de Deus, que eu estou até deprimido de eu não conseguir isso. Vocês já viram esse tipo de depressão? Irmãos, nossa preocupação, muitas vezes, é como a daqueles homens. Estavam preocupados com as coisas aqui deste mundo. Tomemos cuidado, porque podemos nos retirar do Senhor. Mas tem um outro motivo, eu vou procurar ser mais rápido. É que aquelas pessoas estavam preocupadas, não estavam preocupadas com as coisas. E observe esse motivo, eu vou ser bem rápido nele, mas, olha, por que eles saíram e abandonaram Jesus? Sabe por quê? E aqui tem uma questão séria. Porque eles não foram chamados por Deus. Essa é a grande verdade. Veja aí nos versos 64 e 65, diz assim: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém vem a mim, se o Pai não conceder isso. Veja o verso 37 do mesmo capítulo, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá, vem a mim. Jesus estava bem crente disso, né? Jesus tinha certeza, convicção, que ele diz assim, não é alguns que o Pai me dá, eles vão escolher se eles vêm ou não vêm, não. Jesus diz, todo que o Pai me dá, vem a mim. Por que Jesus falou isso? Porque lá na eternidade, Deus escolheu dar um presente ao Filho, e são todos aqueles que vêm ao Filho. Eles são presente do Pai para o Filho, lá na eternidade, num pacto, numa aliança, que foi celebrado aqui no batismo. Né? O que o Pai me dá, esse vem a mim. Ah, pastor, eu pensei que essa era a teologia paulina, né? Alguns até começam a descartar Paulo, porque Paulo é o teólogo disso, né? Mas quem está falando aqui, meu irmão, é Jesus! E olha no verso 44, o que ele diz. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E isso é feito através do Espírito. O Espírito que vivifica. O Pai deu ao Filho, e o Pai traz, e o Espírito traz, e o Filho atrai. É impossível aquele que o Pai deu ao Filho não vir a Jesus. Olha, se você está aqui nesta noite, e se você está firme com Jesus, e se você ama o Senhor Jesus, e se essa igreja, 47 anos, você tem servido Jesus nela, os 47, ou os últimos 7, ou as últimas 70 horas, sei lá, é porque o Pai te trouxe para servir a Jesus. Se você verdadeiramente ama Jesus, sabe, eu gosto de perguntar, crê em Jesus, é se você ama Jesus, se você segue Jesus. Jesus nunca falou, se você tem fé em mim, você está salvo. Aonde foi que ele falou isso? Jesus falou assim, vem e segue, larga tudo, vem e segue. Se você segue Jesus dessa forma, louve a Deus, porque o Pai te deu ao Filho, e o Pai te trouxe. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, você está seguro. Irmãos, esses são os motivos pelos quais alguns retiraram e não quiseram continuar com Jesus.
Primeiro, porque o discurso de Jesus era duro. Eles não suportavam, é escândalo para eles. Jesus se comparar com Moisés. Segundo, porque eles estavam mais preocupados com as coisas dessa vida do que com as coisas espirituais. E terceiro, porque eles não eram realmente daqueles que o Pai deu ao Filho. Isso não é doutrina de Paulo, é de Paulo também, mas é doutrina de Jesus. Está ensinado aqui. Eu, às vezes, falo como a igreja, falei outro dia, né, nós estudando negócio sobre cartas e tal, as cartas gerais, não, sobre os evangelhos, aliás, introdução aos evangelhos. Eu falei bem claro para a igreja, as doutrinas presbiterianas não são só centradas em Paulo, elas são centradas primeiro nas próprias palavras de Cristo. Aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. E ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Bom, mas agora nós vamos fazer a outra pergunta. Por que que alguns ficaram com Jesus? Aqui é porque eles se retiraram, né? Mas a outra pergunta que o texto responde é: por que que alguns permanecem? Por que que você está permanecendo? Por que que você fica com Jesus? Você está ficando com Jesus? Sabe, irmãos, eu estou preocupado nesta manhã, é isso, é se você está com Jesus, se você ama Jesus, se você é um seguidor dele de verdade, como eu disse, nos 47 anos, ou antes, ou agora, nas últimas horas, ou até nesse momento, você pode entregar sua vida a Jesus e falar: a partir de agora, eu estou no lado desses que não vão abandonar Jesus, eu fico com Ele, porque Ele é o Filho de Deus que subiu, e se Ele subiu entre as nuvens, Ele tem o controle de todo esse universo, e Ele voltará da mesma forma. Eu o amo e eu não largo Ele mais. Você pode tomar essa decisão agora, é só decidir. E se você decidir, saiba que foi o Pai que te trouxe a Ele. É a maneira de você saber se o Pai te trouxe, é você tomar essa decisão aqui agora. Que maravilha se você hoje entregar sua vida a Jesus. Assim como nós, muitos aqui vivemos para Ele. Mas tem um motivo porque aqueles ficaram. Qual é o motivo porque eles ficaram? Primeiro, porque eles estavam preocupados com a vida eterna. Vejam aí no verso 66 em diante. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, é o que nós falamos, né? Já não andavam com ele. Então, nós vimos os motivos porque eles se abandonaram Jesus. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aí Simão Pedro, né, aquele que falou, tu és o Cristo, né? E Jesus falou, bem-aventurado foi Simão, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão levantou de novo, né? E o que ele diz? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha, diante da pergunta de Jesus, Simão falou: olha, nós não podemos sair. Como é que nós vamos sair? Se os nossos olhos foram abertos, se as escamas caíram, se as nossas correntes foram quebradas, e nós agora compreendemos que o Senhor tem a vida eterna. Sabe por quê, irmãos? A vida eterna é uma preocupação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um livro que nos fala de uma grande preocupação do povo judeu: viver em paz com Deus, ter prosperidade e justiça, numa vida plena, corpo, mente, tudo em paz com Deus. Essa era a grande preocupação. Então, quando eles esperavam vida eterna, no momento de instabilidade, né? Um momento difícil, um momento complicado, porque passava o judaísmo debaixo do Império Romano, apesar de ter algumas seguranças do Império Romano, mas o judeu nunca entendeu isso, porque para o judeu o que importava era a vida que Deus prometia. Essa vida significa uma vida de paz com Deus, com comunhão. Eu posso conversar com Deus. O judeu aprendeu que lá do Éden, Deus conversava com Adão e Eva, e o pecado atrapalhou tudo. E desde lá, Deus começou a fazer aliança, e chamou Abraão, e falou: Abraão, você anda comigo, e eu vou te abençoar, e você será uma bênção para todas as nações. E houve uma aliança. E Deus falou com Abraão. Irmãos, o judeu esperava vida eterna. Não era uma vida que vinha no futuro, mas começava aquele momento. Quando o Messias que eles aguardavam já ia trazer vida eterna.
Ou seja, Jesus falou, e a vida eterna é esta, que conheço a ti, aquele, não é, que me enviaste, e aquele que o Senhor enviou. Ou seja, conheça a ti, o Criador, e aquele que foi enviado, a mim, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha, a ideia é o seguinte, a vida eterna é a vida de plenitude, uma felicidade, uma paz, que não é uma paz momentânea, mas ela começa aqui, mas ela vai ser completada no futuro, com Cristo. E Pedro, da mesma forma que ele falou, tu és o Cristo, agora ele fala, né? Olha, só o Senhor tem as palavras que podem nos levar a essa vida que nós ansiamos. O judeu não ficava satisfeito por uma vida menos do que de paz verdadeira, prosperidade verdadeiras e comunhão com Deus verdadeira. O judeu não ficava satisfeito com menos que isso. Podia ter tudo. Podia ter tudo. Sabe, a preocupação deles era isso. Agora, as preocupações das pessoas hoje, quando vão à igreja, qual é? É a vida eterna? Quando você entrou aqui nesta manhã, você estava preocupado com um culto, não é? Rever o pastor, os pastores, rever os irmãos, os amigos, participar de um louvor abençoado, ou você estava preocupado com a vida eterna? Ter paz com Deus para sempre, e crescer nessa paz com Deus até a volta de Jesus. Essa é a sua preocupação nesta manhã? Sabe, aqueles homens estavam ali e falaram, Jesus, nós não podemos retirar, porque o Senhor tem essas coisas que nós queremos. O Senhor tem coisas do alto, de comunhão com Deus. O Senhor não fala só de coisa de reino aqui, sabe? O Senhor não fala... Os judeus, muitos aguardavam Jesus como o rei que iria dominar e libertá-los do Império Romano. Mas Pedro e os demais entenderam que Jesus traria muito mais que isso, traria um reino de paz duradoura, de felicidade, mas com Deus. Eles se preocupavam era com isso. Por isso eles ficaram com Jesus, porque a preocupação deles era a vida eterna. Sabe, irmão, se a sua preocupação for a vida eterna, você não tem outro para onde ir, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Eu não posso sair dele, porque só Jesus tem as palavras da vida eterna. Mas sabe, além disso, eles continuaram com Jesus, porque eles o reconheceram como o Messias, aquele que haveria de vir, o Rei do Reino. Olha para vocês verem, no verso de número 68, respondeu-lhe Simão Pedro, nós lemos, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós, o quê? E nós temos crido que tu és o quê? Santo de Deus. O Santo de Deus é aquele que viria da linhagem de Davi, reinaria eternamente no trono de Davi, traria prosperidade e um reino inabalável ao reino do povo de Deus. Era o Salvador que viria. Quando ele fala assim, é a mesma confissão que ele faz em outro lugar, não é? Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro reconheceu, porque em outro lugar fala que a própria mente, o coração dele, né? Deus o trouxe, né? Como nós vimos aqui, o levou a reconhecer. O verdadeiro cristão, ele é aquele que faz confissão da verdade. Ele confessa quem é Jesus. Eu gosto de dizer para os meus irmãos, e sempre deixar claro para eles o Evangelho, não é? Jesus é o Deus que se fez homem como nós. Ele veio ao mundo e viveu aqui como nós, para sofrer com um único objetivo, ir na cruz. E o único objetivo da cruz são os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. E ele foi à cruz para perdoar os nossos pecados. E ele subiu, está à destra de Deus, de onde há de vir. Ele ressuscitou, subiu. Esse é o Evangelho. Jesus veio pregando esse Evangelho. Esse é o Evangelho de todo o Novo Testamento e que foi prometido no Antigo Testamento. Sabe, irmãos, é essa confissão que nós temos que fazer. Isso não é brincadeira. Quando vai batizar o adulto, e até da criança, né, o pastor renova essa pergunta, você crê nessas coisas?
Você crê que quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, que se fez homem. Mas presta atenção, não é crer que ele é um grande homem não, tá? Não adianta você crer que Jesus é um grande homem, ou ele é uma pessoa maravilhosa. Se você crer só nisso, você está condenado. Você tem que crer que ele é o Filho de Deus, ele é coeterno com Deus, ele se fez homem para morrer na cruz, e ele só morreu na cruz, não por ser um mártir, mas porque ele queria tirar os nossos pecados, expiar os nossos pecados. Mas sabe, irmãos, fé vai um pouquinho além, porque fé é você assumir um compromisso com a verdade que você confessa com a boca. Se em teu coração creres, e com a boca confessar. Você confessa, mas primeiro você tem que crer. E crer é você assumir um compromisso com essa pessoa, que você declara que é o Filho de Deus. O que Pedro e os demais estavam dizendo é, só o Senhor é o Filho de Deus, nós estamos reconhecendo isso, então nós assumimos o compromisso, sabe? E esse homem Pedro, ele vacilou algumas vezes, vocês lembram? Ele negou Jesus quando Jesus estava perto da cruz, né? Mas você lembra que ele perguntou a Jesus, e ele falou com Jesus assim, ó, por ti darei a vida. Ó, observa bem, a fé dele era tão grande, Pedro não mentiu, Jesus nunca falou que Pedro não era sincero. Pedro falou, Senhor, por ti eu dou a vida. Por isso que Pedro para mim é fantástico. Eu dou a vida pelo Senhor. Jesus falou, então eu vou te preparar para isso, você vai me negar. Não pensa que Jesus estava falando com Pedro, mas você vai me negar. Não, Jesus estava falando com Pedro, você vai me negar porque você vai dar a vida para mim. E segundo a tradição, Pedro morreu, crucificado até de cabeça para baixo, porque ele se considerava indigno de se morrer como Jesus. Mas o fato é que ele deu a vida por Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sabe, fé é isso, irmãos. Fé é que você fica com Jesus. E você é capaz, se preciso for, dar a vida por ele. Os cristãos eram chamados de cristãos, porque eles diziam, César é Senhor? Não. Pode pegar os instrumentos para me matar aí, porque eu vou te dizer uma coisa, Jesus é Senhor. É por isso que os primeiros cristãos morriam. Hoje é muito fácil ter fé, né? Quando eu vou explicar para a minha igreja, né, por que eu tenho que fazer classe de catecumes, e na época da igreja primitiva não precisava, eu conto esse exemplo para eles, falo, olha, naquela época, se você se declarasse cristão e seguidor de Jesus, você ia morrer. Ninguém era doido de fazer isso, né? Só aqueles que tinham convicção. Mas hoje eu tenho que dar aula de catecum para ver se você tem convicção mesmo. Não é? Porque você vai sair daqui falando que é servo de Jesus e vai para casa comer aquela lasanha incrível, né? Sabe, isso é muito fácil, irmãos. Eu estou te perguntando se você é capaz de dar a vida por Jesus. Você é capaz? Se você é capaz, você é daqueles que não o abandonou, como os outros. Mas e por último, irmãos, aqui vem a parte mais difícil de eu falar para vocês. 70, verso 70. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Se Jesus parasse o discurso aqui, já estava até bom, né? Mas Jesus quis ofender um pouquinho mais. O discurso é duro, lembra? Jesus quis ofender um pouco mais. O problema é que Jesus chamou Judas de diabo, no grego, diabolos. A ideia não é só de, alguns traduzem como acusador, traidor, mas a ideia mais própria para Jesus ter chamado Judas aqui de diabo é adversário. Você é o meu adversário. Você vai me trair porque você não é dos meus, você é contra mim, você é meu adversário. Irmãos, e a Bíblia fala que existe um grupo de diabolos. Esse é o problema que eu tenho que falar aqui para vocês. E a ideia é saber se eu estou nesse grupo. Olha, a Bíblia fala que existe esse grupo, preste bem atenção. Primeiro Jesus falou que havia um caminho largo, e que muita gente estava nele, e poucos pegavam uma porta estreita, não é? Todo mundo já nasce no caminho largo, então aquele esquadro que põe na parede está errado.
né? Todo mundo já está no caminho largo, não é dois caminhos para você decidir um ou outro. Só tem o caminho largo e tem um caminho estreito, você tem que entrar por ele. Você já está no largo, o caminho dos adversários. Todo mundo nasce nele. Todo mundo nasce no lado oposto a Deus, descendência da semente. Semente da serpente, do dragão. Mas observa que a gente ainda pode ver mais. Vocês lembram quando Jesus falou da parábola da semente? Jesus falou que tinha a terra, né, dos espinhos, né? Os espinhos, o mundo sufoca a semente. Jesus falou daquela terra de solo rochoso, que não tem raiz. Sabe, é um grupo de pessoas que são adversárias de Deus. E tem um grupo, né, que é a boa terra, né, que a semente frutifica. Olha, a Bíblia divide as coisas meio assim, sabe? Ela não brinca meio termo, não. Ou é do grupo adversário, ou é do grupo de Deus. Não tem meio termo. E olha, e aí vem uma coisa ainda mais grave, porque o autor de Hebreus diz assim: nós, porém, somos não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo, tem pessoas que retrocedem, ou seja, elas estiveram aqui, ou elas estão aqui, e elas largam tudo para a perdição da alma delas. Está no grupo do diabo, mesmo estando dentro da igreja. O anticristo, e João falou que o espírito dele já estava naquele meio, né? Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de onde? Irmãos, tem muita gente preocupada com o anticristo final, né? E quando eu falo que eu creio que ele já pode ter vindo, né, aí assusta alguns, eu falei brincadeira aqui, mas deixando a brincadeira escatológica de lado, só para provocar os pastores, é o seguinte, sabe, o anticristo não é só o anticristo final que muitos aguardam. Todo aquele que abandona Jesus, ele se torna adversário dele, e ele é o anticristo. Sabe, é um perigo muito grande abandonar o Senhor Jesus. Isso que eu estou querendo dizer. Eu vivo falando também, que às vezes nós temos a ideia, preste bem atenção nisso, aquela ideia assim, mais tradicional, né? Fulano saiu da igreja e ele vai voltar, ele é do Senhor, mas ele vai voltar. Irmãos, não se iludam não, sabe? 99% das pessoas que saem da igreja, decididamente, elas não são de Deus, elas estão no grupo dos adversários. Pode ser que um dia Deus a converta e ela volte, mas não se engane que ela ainda é de Deus. Prega o evangelho para ela, como Jesus falou, considera-o como gentio e publicano. A sua chance de salvar essa pessoa é pregar o evangelho para ela novamente, porque a gente tem a mania de pensar, né? Eu falo para as irmãs lá da igreja, olha, meu filho saiu, mas ele volta. Eu falo, não considera assim não considera que ele já é do Senhor, não. Pregue para ele como se ele não fosse. Se ele for, não tem problema nenhum, né? Mas olha, 99%, ou sei lá quantos por cento, mas é bem mais de 90%, das pessoas que saíram, elas saíram porque elas não toleraram ficar com Jesus. Elas são do grupo dos adversários, ou do diabolos, o grupo do diabolos. Aí você vai me perguntar, pastor, mas então como é que eu vou saber para eu não ser desse grupo? É aí que está a questão. Por que aqueles ali permaneceram com Jesus? Porque eles não eram desse grupo. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, para confortar o seu coração, é que nós não podemos saber quem é desse grupo, mas nós podemos saber quem não é desse grupo. E se você está com Jesus e continua com Ele, você não é desse grupo. Eu insisto com você, fique tranquilo. Se você está te confessando agora aí no seu coração, Jesus é o Senhor. Se você está dizendo, eu fico com Ele, eu continuo aqui com o pastor, com os pastores e os presbíteros, para servir esse Jesus e dar vida por Ele. Eu amo esse Jesus de todo o meu coração, mesmo que na prática eu ainda vacile. Sabe, é a prova de que você não é desse grupo. Eu às vezes vivia muito tempo incomodado com essas questões, até que um dia eu parei na igreja, há mais tempo, minha adolescência, sei lá,
quando eu vim aqui, lá nas épocas passadas, e eu falei, mas eu estou aqui, né? Eu continuo com Jesus. Essa é a grande prova de que eu sou dele. É a grande prova de que Jesus me amou e eu nunca vou ser abandonado por ele. Sabe, nas palavras do batismo, né, infantil, eu gosto de dizer assim, olha, primeiro, eu tenho que te dizer uma coisa. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a segunda coisa é que se você é de Deus, Ele te guarda e você vai perseverar. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Você perseverará. Então, não abandone Jesus. Mas tenha certeza que Ele vai te manter. Fique com Ele. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Seja fiel até a morte. Sabe? Porque Jesus, uma vez, em momentos difíceis, Ele disse para os seus discípulos, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Persevere com Jesus. Que Deus nos abençoe.